Mokren é uma menina muito feliz. Ela vive em uma ilha com sua tribo. No entanto, um certo dia, seu pai, líder da tribo, recebe uma carta da tribo rival, onde anunciaram que iam invadir sua ilha. Porém, quando o fatídico dia chegou, eles foram surpreendidos, pois o filho da tribo rival se apaixonou por Mokren, assim impedindo a invasão. No início a garota parecia não gostar dele, mas com o tempo ela foi criando sentimentos. Entretanto, a família da garota não aceita e fará de tudo para impedir. A história começa com uma lenda aterrorizante que foi passada através de muitas gerações da tribo Sho, na ilha de Dunwall. Segundo a lenda, além dos grandes oceanos cheios de criaturas marinhas que o homem come, existem seres monstruosos que rondam a terra com desejo de criar batalhas e assassinar. Seria uma fatalidade se as crianças os encontrassem. Provavelmente logo seriam inteiramente devorados. Como resultado, os adultos tentavam proteger seus filhos, então os alertavam para nunca se aventurarem fora da ilha. Mas os adultos nunca devem ter imaginado que aqueles monstros invadiriam sua própria ilha. Ivan, o chefe da tribo Sho, está muito preocupado porque sua filha Mokren desapareceu novamente. Nem mesmo o irmão conseguiu localizá-la. Ivan espera ansiosamente a chegada da tribo demoníaca. Ele se lembra vividamente de ter recebido uma carta do chefe da tribo informando de sua intenção de chegar pessoalmente com cerca de 100 guerreiros. Ivan foi inteligente o suficiente para descobrir que o conteúdo das cartas indicava uma invasão. Ele está preocupado em como irá conseguir sobreviver contra uma tribo tão forte e irresistível. Nesse momento, o filho olha para longe, com os olhos arregalados e paralisados. Ele então informa a seu pai que a tribo demoníaca chegou. Em pouco tempo, o navio chega à costa e uma figura imponente de uma mulher de cabeça vermelha sai, ao ver as figuras implacáveis que se levantaram sobre eles. Ivan e o filho congelam em choque. Ivan tremia enquanto se curvava a líder da tribo demoníaca para recebê-lo. A mulher se apresenta como chefe Freya. Seu sorriso e olhos reluzentes causaram arrepios nas espinhas de Ivan e de seu filho. Enquanto isso, Mokren está em lágrimas chamando seu pai de malvado por não entender seus sentimentos. Ela havia sugerido a seu pai que ele a deixasse lutar contra guerreiros experientes. Porém, obviamente seu pai não gostou da ideia de uma menina lutando sozinha e a rejeitou rudemente. Ele disse a ela para não tentar tomar as coisas em suas próprias mãos e manter a cabeça baixa, pois outra boca tagarela não faria bem ao seu povo. Suas palavras duras magoam profundamente Mokren. Enquanto ela chora, um menino escondido nos arbustos a observa. Ele se esconde novamente, quando Mokren abruptamente se levanta. Ela enxuga as lágrimas, sabendo que não pode perder tempo aqui e agir como filha do chefe. Mas só então o rapaz sai do mato e se aproxima dela. Ele se levanta sobre ela, sorrindo, fazendo com que Mokren arrepiasse de tanto medo. A garota começa a gritar alto, a fim de chamar a atenção dos chefes. O garoto pega ela nos braços e corre animado em direção à chefe. Freya, Ivan e seu filho olham para o menino em choque, mas o choque de Ivan se intensifica quando ele percebe que o menino está segurando sua filha em seus braços. O menino, então, apresenta Mokren à sua mãe, alegando que ela é sua noiva. Inesperadamente, Freya fica do lado de seu filho Ethan, dizendo que está orgulhosa dele. Ela está em lágrimas, dizendo que não consegue acreditar que ele envelheceu o suficiente para se casar. Freya continua comentando sobre como ela e o pai de Ethan também se apaixonaram à primeira vista. Freya lembra de como o colocou contra a parede e tiveram o casamento no mesmo dia. Ouvindo essa palhaçada, Ivan e o filho ficam chocados e percebem que isso se chama sequestro. Freya então apresenta Ethan a Ivan. Ivan estende a mão em direção a Ethan, que alegremente agarra e o chama de pai. Isso deixa Ivan perplexo. O irmão de Mokren imediatamente a leva para longe de Ethan. Ouvir o nome de sua noiva faz com que Ethan aperte seu peito, comentando que até mesmo seu nome é adorável. A cena muda para Ivan, preso entre Freya e Ethan discutindo o casamento. Apesar do silêncio de Ivan, eles continuam planejando o casamento. Ivan fica ansioso ao saber que a filha estará em perigo. Ele então revela a Freya e Ethan que Mokren tem apenas 16 anos. Freya acena dizendo que Ethan tem 18 anos e Ethan fica feliz por estar perto da idade da garota. No entanto, Ivan revela que seu povo não se casa tão jovem. Pegando de surpresa, os dois se aproximam de Ivan, com os olhos penetrantes, e Freya pergunta por quanto tempo ele planeja mantê-los esperando. Ivan relutantemente diz 5 anos. Chocando Freya, ela protesta que é muito tempo para esperar, mas Ethan concorda feliz, dizendo que mais 1 ou 2 décadas não é muito tempo, se for para ficar com Mokren. Freya então estende a mão em direção a Ivan como um gesto de amizade recém-descoberta entre suas tribos. Ivan relutantemente aceita. Mais tarde, a tribo demoníaca
demoníaca vai embora. Freya comenta como eles são tímidos, e Ethan concorda. Ambos concordaram sobre o quão acolhedores e calorosos eles eram. Seus subordinados ouviam sua conversa de longe, sem ousar dizer a verdade. Freya então pergunta a Ethan se ele realmente pode esperar por 5 anos. Ethan sorri, dizendo que deve aprender a respeitar as tradições de sua noiva, família e tribo. Ele está ansioso para encontrá-la novamente quando chegar a hora, e antes disso ele promete a si mesmo tentar se tornar o noivo perfeito para Mokrin. Enquanto isso, Mokrin cuida de seu pai. Ele pede desculpas por não poder recusar a tribo demoníaca. Mokrin acena dizendo que foi sábio em adiar o casamento e pede que ele não se preocupe. Ivan se sente e garante a Mokrin que 5 anos é muito tempo. É o suficiente para que uma paixão súbita e imatura desapareça, e em pouco tempo, ele esquecerá que já pediu a mão dela. A garota decide não incomodar mais seu pai e aceita fazer o sacrifício necessário pelo bem de sua tribo. Ela sorri e concorda com ele. Ela volta para o quarto e começa a tremer, mesmo disposta a se sacrificar. Aquele rapaz a assusta. Ele tem os olhos de um predador pronto para atacar, e seus membros são poderosos o suficiente para prendê-la. Ela se pergunta se ele gosta mesmo dela, ou se é apenas uma fantasia passageira como seu pai disse. A cena avança rapidamente para 4 anos depois. Mokrin observa Ethan correndo em sua direção, feliz e acenando. Ela fica chocada e se pergunta como chegou a isso. Algumas horas antes, a tribo se preparava para o casamento do irmão de Mokrin, e ela estava bastante animada para comer todos os tipos de comida deliciosa. Uma mulher lembra do que vem depois do casamento do casal. As outras meninas começaram a discutir que não podiam dizer isso em voz alta, e que era apenas mais um passo para ser uma criança no mundo. Uma garota sussurra e fofoca sobre como as pessoas do continente fazem isso a noite toda, fazendo os outros suspirarem. Ela suspira, comentando que é uma pena para as meninas que têm que se casar, mas uma delas a cutucou no braço, pedindo que ela pare. Já que Mokrin também está aqui, ela garante a Mokrin que já se passaram 4 anos e eles não apareceram nenhuma vez. Mokrin ri, dizendo que ainda falta 1 ano, mas ela provavelmente está certa. Em seguida, todos correram para fazer algumas tarefas, deixando Mokrin sozinha. Ela decide ir caçar coelhos nas montanhas enquanto caminha pela aldeia. Ela ouve as pessoas reclamando da tribo demoníaca. Eles estavam farta deles, pois eles fizeram muitas coisas para irritá-los. Sem querer, Mokrin aperta mais a bolsa. A tribo demoníaca nunca os visitou uma vez durante os últimos 4 anos, mas agora está de repente atormentando-os. Ela se pergunta se eles estão aqui para garantir que eles cumpram o acordo de casamento. Ela balança a cabeça, deixando os pensamentos de lado. Ela logo chega às montanhas e começa a caçar coelhos, mas sem sucesso. Ela suspira, percebendo que não consegue se concentrar e deve ir de mãos vazias. Nesse ritmo, ela queria dar à cunhada um belo presente de casamento. Já que ela ama coelhos, ela de repente percebe flores de cristal. No dia seguinte, Mokrin encontra sua arma escondida. Como sua tribo odeia muito a guerra, ela não pode praticá-la livremente na aldeia. Ela gostaria que houvesse um verdadeiro guerreiro para ensinar seu lançamento de dardo adequado. Ela tenta se jogar, mas falha todas a ela, os arranca e decide trazê-los. De repente, uma cobra a mordeu no pé, e começa a atacá-la mais uma vez, mas logo é esfaqueado por uma espada. Mokrin abre os olhos e encontra Ethan diante de seus pés. Ele se inclina em direção a ele e começa a sugar o veneno. Mokrin começa a tentar tirar o pé de seu alcance, pedindo-lhe para esperar. Ethan olha para ela e enxuga a boca. Ele então começa a lamber sua ferida, fazendo Mokrin ficar muito vermelha. Ele cospe o veneno para fora, fazendo com que uma planta murche. Mokrin observa e percebe que estava tentando sugar o veneno. Ela se inclina em direção a ele, lembrando de que é veneno de cobra. Ela então pergunta se ele está bem e se ele engoliu. Ela inspeciona seu rosto e vê que ele está bem, mas ainda planeja encontrar um antídoto. Ela é cortada de seus pensamentos quando Ethan coloca a mão em sua cintura e a coloca em seu peito. A garota sugere voltar para a aldeia, mas de repente começa a sentir tonturas por causa do veneno que sobrou. De repente, Ethan a pega nos braços e começa a andar. Mokrin se pergunta por que ela está flutuando no ar e olha para cima para ver Ethan. Ele sorri para ela dizendo que eles finalmente se encontraram novamente. Mokrin reconhecendo-o por medo. Ela desmaia, confusa, de volta ao presente. Ethan corre em direção a Mokrin, que se pergunta por que ele veio antes de 5 anos. Ethan diz a ela que estava indo em direção a seus irmãos para dizer olá quando ele a encontrou. Ele a examina minuciosamente e pergunta como ela está se sentindo agora, ao que ela responde
de que está bem. Mokrin sabe que não precisa entrar em pânico tão desnecessariamente, pois eles vieram como convidados para participar do casamento de seu irmão. E nada mais. Ela então hesitante pergunta como ele ainda está de pé depois de chupar tanto veneno. Ele pisca um enorme sorriso e diz a ela que é resistente, pois está se acostumando com todos os tipos de veneno desde pequeno. Calafrios repentinos correm pela espinha de Mokrin, e ela se pergunta como o continente deve ser assustador para forçar as crianças a construir resistência ao veneno. De repente, uma pedra é atirada em direção a Ethan e uma voz o chama, pedindo-lhe para trabalhar. Ele desintegra a pedra em pedaços, chocando Mokrin, e diz que não quer deixá-la. Ela decide mudar de assunto e comenta que ele mudou muito, principalmente o cabelo. Ethan sorri e diz que treina há 4 anos. Ele abre sua camisa para revelar seu tanquinho brabo, fazendo com que a garota desvie o olhar. Em seguida, ele diz que não cortou o cabelo como sinal de seu treinamento duro. Ele então timidamente perguntou se ela gostava mais dele dessa forma. Mokrin se pergunta se ela deveria dizer a ele para pentear seu cabelo, e confessa que ele parece sujo, deixando Ethan triste. Mais tarde, Ethan trabalha com um homem da tribo. O irmão de Mokrin, Axel, aponta para seu pai que a tribo demoníaca não esqueceu o casamento, e eles concordam em um plano. Naquela noite, Axel observa os selvagens caçar um pássaro e preparar uma fogueira. Ele está determinado a não deixar Mokrin se casar com um desses cães. Ele vai ao quarto dela e explica como eles não devem baixar a guarda. Mesmo que os demoníacos tenham pisado em sua terra novamente, não há como dizer se o filho de seus chefes ainda se lembra do acordo de casamento. Axel chama Ethan de monstro maligno cujo coração negro é velado por um rosto sorridente. No entanto, Mokrin acha que é muito duro chamar Ethan de monstro maligno, mesmo que ele seja um pouco intimidador. Ela se lembra dos acontecimentos de hoje, mas rapidamente os afasta e concorda em ficar vigilante. Ela concorda com o quanto ele é um monstro maligno. Axel reavisa que se algo acontecer, ela deve ir falar com ele ou com seu pai. Ele então dá boa noite e vai embora. Mokrin desaba na cama, suspirando. Ela cora ao se perguntar como Ethan poderia fazer algo tão embaraçoso sem pestanejar. Nenhum homem jamais ousou tocá-la, a não ser seu irmão e seu pai. Ela suspira determinada a tomar cuidado extra ao seu redor. Enquanto isso, Ethan se prepara e pega sua espada, dizendo que um único corte é tudo o que ele precisa. S vezes. De repente, Ethan se aproxima dela por trás e corrige sua postura. Ele pede que ela mantenha o corpo levemente virado. Aponte o antebraço em direção ao alvo para ajudar a mirar. Sua proximidade e sussurros em seus ouvidos fazem Mokrin ficar nervosa. Ela tenta empurrá-lo, dizendo que está muito perto e olha para trás. Seus olhos se arregalam ao ver Ethan, cujo cabelo agora é curto. Ela pergunta se o conhece, fazendo Ethan congelar. Em choque, ele pergunta em lágrimas se ela não o reconhece. Mokrin então o reconhece instantaneamente como Ethan, fazendo-o sorrir. Alegremente, ele a levanta, perguntando se ela está machucada em algum lugar. Mokrin pensa em como ele está bonito agora. Ela então percebe um corte em seu rosto, mas Ethan diz que é só um arranhão. Ele então pergunta sobre sua mão machucada, zombando. Ela se vira, mas Ethan diz que não quer uma cicatriz em sua bela mão e golpes em sua inchada. A garota observa mexer em sua mão como um cachorrinho agarrado, e ela cai na gargalhada. Vê-la rir deixa Ethan deslumbrado, pois foi a primeira vez que Mokrin sorriu para ele. A garota percebe que ele está machucado, então Ethan rapidamente tenta limpá-lo, mas ela rasga uma parte da sua roupa, e uma parte do seu corpo se revela, ligeiramente fazendo Ethan ficar todo vermelho. Isso faz com que mais líquido vermelho jorre de seu nariz. Não querendo dizer a Mokrin por que isso está acontecendo novamente, ele se apressa. A garota fica confusa e ri, dizendo que ele a deixou toda curiosa. Mais tarde, ela é repreendida por um médico por praticar arremesso de lança, mas ela inventa uma desculpa. Enquanto passa pela casa de Ethan, ela percebe algumas ervas e compra algumas para ela. Ela o espera do lado de fora da casa por ele, mas parece que ele não está em casa. Mas assim que ela começa a sair, ela vê Ethan se banhando, e fica muito envergonhada. Ela se esconde, mas Ethan já notou sua presença. Ele caminha para fora, mas não encontra ninguém, exceto uma cesta com um bilhete. Ele lê o bilhete e se emociona com a consideração de Mokrin. Ele joga a toalha no ar, exclamando que a ama. Enquanto isso, a garota corre para casa, tentando tirá-lo de sua cabeça. Na manhã seguinte, Ethan está bastante feliz, enquanto a menina se sente constrangida olhando para ele nos olhos depois da noite passada. Ethan lhe entrega uma lança de verdade, dizendo que funcionará melhor do que o bastão de bambu que ela tem usado. Ele até mostra a ela a descrição que escreveu em
em seu punho. Ethan timidamente diz que se sente mal por lhe oferecer um presente tão barato, mas acha que ela merece. Mocrin fica sem palavras ao perceber que Ethan é o único que não a julgou ou repreendeu por mexer com uma lança. Outros tentaram entregá-la a atividades femininas ou repreende-la, mas não Ethan. Ethan percebe sua tristeza e pergunta o que há de errado. Mocrin sorri e diz que adora. Ele sorri e se oferece para treiná-la se ela gostar, confessando que ele sempre estará lá para ela. Vê-lo sorrir faz o coração de Mocrin tremer. Naquela noite foi o casamento de Axel. A cerimônia de casamento logo foi realizada, e todos torceram pelo casal. Por outro lado, Mocrin estava ocupada devorando comida enquanto Ethan a observava com carinho. Ele entrega mais comida no prato para ela comer também. Mocrin observa Axel e sua noiva comendo uma confecção de casamento que é reservada apenas para os noivos, e espera comê-lo também. Ela comenta que deve ser legal. Ethan pergunta o que. Ela diz que é a noite de núpcias. Isso deixou as bochechas de Ethan avermelhadas. A garota fala que tem comida deliciosa em mente para a noite de núpcias, já que os recém-casados da tribo Xô se banqueteiam com iguarias a noite toda. Diz que mal pode esperar por isso. Ethan pega sua mão e diz que sente o mesmo. Suas bochechas ficam cada vez mais vermelhas, enquanto ele engole álcool para se acalmar. No entanto, a garota afirma seriamente que quando ela se casar, todas as noites serão noite de núpcias. Pelo menos o primeiro mês não terá intervalos. Ethan cospe sua bebida. Ele agora está determinado a fazer o melhor para a garota. Por outro lado, Axel mantém um olho afiado nele. Alguns dias depois, Mocrin descobre ansiosamente o paradeiro de Moin pelos moradores da vila. Ivan afirma que ainda não demonstrou intenção de sair e vem causando estragos por onde passa. Axel informa que há um problema muito mais sério. Parece que Mocrin está se acostumando a ter Ethan por perto. Isso choca Ivan e ele decide agir tão rápido quanto eles haviam planejado. Ele então pede a Mocrin para ir com Dan e coletar algumas ervas na praia perto da ilha. Porque o médico não está se sentindo bem e precisa de alguém para ajudar. Ele a empurra para fora, dizendo que ela deve ir agora. Enquanto isso, Ethan ainda não consegue encontrar Mocrin. Ele finalmente a avista, mas quando ele se aproxima dela, ele a encontra feliz tagarelando com Dan. No entanto, na realidade, ambos estavam apenas partindo para a praia. Porém, isso deixa Ethan irritado, e ele promete não deixar um cara como Dan colocar as patas em seu docinho. Ele discretamente os segue até a praia. Dan chega perto da garota e se surpreende ao ver o quão bonita ela se tornou e se pergunta o que ela pensa dele. Ele então percebe que ela está ansiosa para acompanhá-lo, o que pode significar alguma coisa. Por outro lado, Mocrin estava feliz por se sentir relaxada. É uma boa mudança, com exceção de um convidado não convidado. Ela suspira, percebendo que Ethan ainda pode querer se casar com ela, e se pergunta se ele é fantasia. Ela fica assustada quando Dan pergunta se há alguém que tenha despertado seu interesse nos dias de hoje. Ambos riram sem jeito. Houve um tempo em que Mocrin costumava gostar do amigo de Axel. Era um jovem tranquilo e mais maduro que seus pares. Ele era ideal aos seus olhos e parecia perfeito. No entanto, quando ela soube da notícia de que ele iria se casar, ela não sentiu nada. Foi quando ela percebeu que todos esperam que a pessoa por quem estão apaixonados pareça e se comporte de uma determinada maneira. E se eles forem diferentes do desejado, é difícil manter a tocha acesa. Ethan curiosamente se pergunta do que eles estão falando. Ele observa Dan chegando perto de Mocrin, fazendo-o vacilar. Ele imediatamente sai de seu esconderijo e grita. Dan e Mocrin estremecem ao ver Ethan correndo em direção a eles com uma pedra pesada em sua cabeça. O que realmente aconteceu foi que Dan estava tentando ajudar a remover uma folha do cabelo da garota. Mas Ethan, que teve a ideia errada, agora está furioso. Dan tenta explicar, mas Ethan não para. Mocrin percebe que ele não está em estado de ouvir. Ela rapidamente puxa Dan com ela, e eles correm. Isso surpreende Ethan e ele solta a pedra em estado de choque. A protagonista tinha visto o olhar magoado no rosto de Ethan e queria esclarecer as coisas quando ela voltasse. Mas como eles coletavam ervas, eles logo se perderam e caíram em uma vala. Dan garante que a tribo enviará ajuda assim que perceberem que estão desaparecidos. No entanto, agora é noite, e ainda não há sinal de ajuda. Enquanto isso, Ivan e o médico Mu estão comemorando o fato de que Mocrin e Dan ainda estão juntos nesta madrugada. Mocrin sabe que eles têm que encontrar uma saída, mas enquanto ela tenta sair, ela escorrega e se machuca. Dan sugere esperar, pois é uma perda de tempo e esforço fazer o que está além da capacidade de alguém. Ele ressalta que isso não é culpa dela, pois ela nunca foi tão imprudente. Suas palavras fazem os olhos de Mocrin arregalarem. Quando ela se lembra de
suas próprias palavras. Ela se pergunta se há alguém que poderia amá-la como ela é. Do nada, uma imagem de Ethan pisca em sua mente. Ela é cortada de seus pensamentos quando Dan agarra suas mãos e pede que ela se case com ele. Ele afirma que Ethan corrompeu sua mente e ele não pode deixá-la se casar com ele. A garota tenta soltar as mãos, mas Dan é muito forte. Dan até tenta beijá-la, mas Mocrin tenta afastá-lo, pedindo que ele pare. Ethan ouve sua voz e olha na sua direção, enquanto Mocrin tenta afastar Dan dela. De repente, ela vê uma lança sendo lançada de fora. Ela o agarra e bate em Dan com ele, fazendo-o desmaiar. Ela olha para a lança e a reconhece como dela. Ela encontra uma corda sendo jogada nela. Ela sobe e não encontra ninguém por perto, mas tinha certeza de que foi Ethan quem a ajudou. Alguns dias depois, era aniversário de Mocrin. Ivan e Axel lhe dão um presente. Eles ficaram felizes em ver seu plano funcionando, mas as coisas não pareciam boas para Dan. Por outro lado, Mocrin estava triste. Ela não encontra Ethan em lugar nenhum, e se pergunta se ela de alguma forma o machucou. Seus pensamentos foram interrompidos quando um mensageiro informa Ivan que os navios estão se aproximando de seu porto. Ao chegarem ao porto, Axel informa ao pai que se trata de uma invasão. Axel então aponta para a figura que se eleva acima deles. Mocrin o reconhece como Ethan. Ethan pula para fora, fazendo com que Mocrin se esconda atrás de seu pai. Ethan olha para eles, anunciando que acabou. Axel está pronto para empunhar sua espada, mas o humor de Ethan muda rapidamente. Ele apresenta o navio como presente de aniversário para Mocrin. Ele toca nela, dizendo que ela pode encontrar sua mensagem sincera no fundo, que ele mesmo escreveu. Mocrin finalmente percebe que essa foi a razão pela qual Ethan se foi nos últimos dias. Ela se afastou de seus pensamentos enquanto Ethan a pega e sorri, levando-a em direção ao navio. Ele informa Ivan que eles estarão de volta antes do pôr do sol. Ivan o chama de volta, mas Ethan corre com sua noiva em seus braços. A menina implora para que eles não ousem impedi-la. Foi a primeira vez dela em um barco. Ethan pede que ela abra os olhos e dê uma olhada na vista. Ela hesita e seus olhos se arregalam. Ela podia ver água ao seu redor com vários tipos de peixes. Ela coloca a mão no mar, espantada ao ver como o mar é diferente daquelas histórias assustadoras que os mais velhos têm contado. Ethan aponta para uma montanha, dizendo-lhe que é o Monte Gurion, localizado no centro da aldeia de sua tribo. Ele aponta para outra ilha, a qual Mocrin curiosamente ouve. Ninguém nunca lhe contou sobre o mundo além de sua ilha antes. Foi muito fascinante para ela. Ela se vira para Ethan, que sorri para ela, desejando-lhe um feliz aniversário. De repente, as ondas do mar se intensificaram, fazendo com que o barco balançasse para os lados e o Mocrin caísse sobre Ethan. Ela fecha os olhos e se pergunta se Ethan seria único. Nesse momento, um peixe grande se aproxima deles, mas Ethan chuta para longe. Isso traz Mocrin de volta à realidade, e ela percebe como eles foram cercados por peixes comedores. Ethan sai e ele consegue derrotar todos eles, alertando-os para não tocarem em Mocrin. Ela assiste ao desenrolar da cena, sentindo-se mal pelo peixe. Nesse momento, ela percebe o peixe com quem Ethan já havia lidado anteriormente, o que significa que resta outro. Ela o avisa para tomar cuidado e só então o peixe começa a atacá-lo. Mocrin imediatamente vem em seu auxílio e empunha sua lança em direção ao peixe, tirando sua vida. Ethan a observa surpreso. Ele a puxa em direção a ele e a beija. Mocrin fica surpreso com o gesto repentino, e pergunta por que ele fez isso de repente. Ethan confessa que tinha medo de perdê-la e simplesmente não suportou o pensamento. Ele pede desculpas por ter a beijado sem perguntar, e pergunta se ele poderia fazer isso novamente. A menina fica surpresa, mas concorda mesmo assim. Enquanto isso, Ivan suspira, esperando a filha voltar. Axel sugere pedir ajuda a outras tribos que são mais fortes do que a tribo demoníaca, mas Ivan ensina ao filho que privar os outros de sua liberdade em prol dos próprios não é nem força verdadeira nem liberdade. Antes que Axel possa protestar, Ethan e Mocrin retornam. Vendo seus rostos felizes, pegaram Ivan e Axel de surpresa. Ethan levanta um peixe e anuncia que Mocrin foi a responsável. Ela lutou para salvar sua vida, enquanto a tribo demoníaca torceu por Mocrin. A tribo Show ficou horrorizada ao ouvir isso. Ivan comenta que eles podem ter ficado cegos e Mocrin parece ser a mais corajosa entre todos, mas Axel aperta o punho e não diz nada. Naquela noite, Ivan se pergunta qual é o curso de ação mais sábio. Ele é cortado de seus pensamentos quando Ethan de repente abre a porta. Ele se aproxima de Ivan, fazendo-o temer e implorar por nenhum derramamento de líquido vermelho. No entanto, Ethan se ajoelha e pede permissão para se casar com sua filha antes do combate.
combinado. Ivan congela em choque e pergunta se ele discutiu isso com Mokrin. Então Ivan nega e diz que não pode permitir isso. Este casamento é entre Mokrin e ele. Por isso, ele o aconselha a pedir o consentimento dela, não o dele. Ele é interrompido quando Ethan corre para longe, dizendo que não vai demorar. Ele estava tão feliz por se tornar o marido de Mokrin, que nem ouviu os apelos de Ivan para parar. Enquanto ele corre em direção à casa de Ivan sob forte chuva, Axel observa com raiva de longe. Ele finalmente chega à casa dela. Não foi apenas amor à primeira vista para Ethan. Ela foi seu primeiro amor verdadeiro. Mesmo aqueles 4 anos de treinamento de volta foram bem-vindos. Todo o treinamento lhe permitiu crescer e se tornar um par melhor para Mokrin. Ele não duvida que ela compartilha seus sentimentos, mas quando ele abre a porta, ele não encontra a garota. Ele se pergunta o que ela poderia estar fazendo nessa chuva forte, mas é cortado de seus pensamentos quando Axel se aproxima. Axel pergunta que vida espera sua irmã em sua aldeia, pegando Ethan de surpresa. Mesmo que Ivan seja contra o plano de Axel, ele está determinado a encontrar uma tribo mais forte para ajudá-los a derrotar a tribo de Ethan. O garoto diz que entende suas preocupações, mas também testemunhou os olhos daqueles enlouquecidos pela ganância e ambição. Ele revela que sabe muito bem o que é esse visual e não é uma visão bonita. Axel afasta a mão, alegando que é bobagem. Axel força um sorriso e diz que fará de tudo para proteger sua tribo e entes queridos. Ele então sai para encontrar Mokrin, mas não conseguiu encontrá-la na aldeia, e ele se pergunta para onde ela tinha ido. Ele percebe sua lança quebrada e fica inquieto, se perguntando se algo aconteceu com ela. Enquanto isso, na aldeia, Mokrin suspira por sua tolice por estar super confiante. Depois de pegar aquele peixe, ela começou a praticar, mas quebrou sua lança. Ela se sente triste, pois foi um presente de Ethan. Ela se lembra do que aconteceu hoje, fazendo seu coração acelerar. Ela se questiona qual seria o próximo sentimento que ela vai ter por ele. No dia seguinte, Mokrin retorna à aldeia. Cansada demais por ficar fora a noite toda, ela percebe Ethan preocupado, que imediatamente a abraça. Isso a confunde, e ela pergunta o que há de errado. O garoto ri sem jeito, dizendo que a procurou durante toda a noite, e desmaia do nada. Mokrin acaricia seu rosto, percebendo que ele está queimando de febre. Ela o leva ao seu médico Moon, que lhe diz que é apenas um resfriado comum. Ele pede que ela não se preocupe, já que até a pessoa mais forte vem com um resfriado de vez em quando. Ele ainda revela que o coração de Ethan estava palpitando, ou seja, ele estava sob muito estresse. O médico então avisa que ele deve descansar e que estará acordado em pouco tempo. Todos eles vão embora, mas Mokrin decide ficar com Ethan um pouco mais. Ela percebe ele está segurando algo e tenta pegá-lo, mas seu aperto é muito forte. Ela finalmente consegue encontrá-lo e descobre que é parte de sua lança. Ethan logo recupera a consciência e puxa Mokrin em sua direção. Ela acha que sua febre não está baixando. Ethan revela que estava planejando pedir a mão dela em casamento porque tinha certeza de que ela compartilhava seu afeto. Ouvindo isso, os olhos de Mokrin se arregalam em choque. Ethan continua, dizendo que de repente ficou com medo ontem à noite. Quando ela desapareceu, ele se viu constantemente se perguntando o que ele faria se ela dissesse não. A menina hesita em formar uma única frase. Ethan sorri para ela e confessa que ainda se lembra da primeira vez que a viu. Seu coração acelerou, pois ele nunca tinha visto uma garota mais bonita em sua vida. O rosto de Mokrin fica de mau humor e ela pergunta se ela se tornasse chata e pouco atraente. Isso mudaria seus sentimentos por ela. Ethan ri e diz que não. Ele pega a mão dela na dele e a beija. Ele confessa que seja quem ela for e o que quer que ela pareça, ela sempre será sua Mokrin, e que não há como ele deixar de amá-la. Mokrin se pergunta como ele sempre tem as respostas para o que ela deseja. Ele a mostrou e apoiou em tudo. Se ele é realmente aquele com quem ela pode passar o resto da vida, então talvez ela concorde. Ethan então confessa que a ama e pergunta se ela vai se casar com ele. O coração de Mokrin bate forte, fazendo com que suas bochechas fiquem avermelhadas, e ela se pergunta o que há dentro dela. A cena muda para Ethan pedindo desculpas ao médico Moon por fazê-lo se preocupar e prometendo não esquecer sua bondade. Ele então se vira para Mokrin, dizendo que ouviu que ela estava ao lado de sua cama a noite inteira e agradece. Então Ethan pergunta
pergunta se ela tem algo a dizer. Ela gesticula para que ele se aproxime um pouco mais, então sussurra algo em seu ouvido, deixando-o nervoso. Ele pergunta se ela está falando sério, ao que ela timidamente acena com a cabeça. Ele imediatamente a levanta, animado, prometendo ser um bom marido. Ele gira ela alegremente. Depois do protesto de Mokrin, ele finalmente para e abraça, prometendo nunca decepcioná-la, já que ela é a melhor coisa que já lhe aconteceu. Eles então chegam à casa de Ivan, onde ele está tomando chá pacificamente. Assim que ele ouve a voz de Ethan, sua bebida vomita de sua boca. Queimando seus dedos, ele força um sorriso em Ethan e pergunta por que ele está aqui. Ethan revela alegremente que eles estão prontos para começar os preparativos do casamento. Suas palavras fazem com que Ivan enrijeça. Ele, então, em particular, pede a Mokrin que lhe diga a verdade, se ela realmente quer isso. Ele pergunta se Ethan a ameaçou ou a convenceu a se entregar. Mokrin nega, dizendo que foi ela quem lhe deu o consentimento. Ivan suspira e pede desculpas por tê-la colocado em tal situação. A menina esclarece que ele não deve se preocupar, pois é isso que ela quer. Saindo de lá, Axel pega sua mão e a leva para um lugar deserto. Ele comenta que seu pai lhe disse que ela havia consentido em se casar com Ethan. Quando ela confirma, Axel a agarra pelos ombros e promete ir em busca de mais poder para sua tribo. Ele pede que ela não perca a esperança, pois ele a salvará das garras selvagens. A garota recua, perguntando do que ele está falando. Ela pede que ele não faça nada imprudente, mas Axel se afasta e diz que pode não demorar tanto para que ele decida abandoná-la. Ele comenta que ela deve ter parecido um bom troféu para ele, já que os homens são obcecados quando se trata de possíveis novas conquistas, mas quando ela se torna dele e cumpre seu dever, ela ficará sem graça e, quando esse dia chegar, ele a mandará de volta. Mas ele para quando Mokrin começa a chorar. Ele chega perto, mas para ouvir a voz de Ethan, pedindo para ele parar. Ele diz que estava aqui ouvindo até onde iria, mas havia cruzado a linha. Ethan afirma ainda que pode estar fechando os olhos para muitas coisas, mas não é um tolo. Ele pensou que, como irmão de Mokrin, Axel tinha seus melhores interesses em mente. Mokrin sabia que tinha que fazer algo antes que as coisas saíssem do controle. Como Axel começa a discutir, ela entra entre eles e diz ao irmão que tudo não passa de um mal-entendido. Ela sugere que Axel converse com Ethan para superar suas diferenças, e espera que ele deseje sua felicidade. O olhar de Axel ameniza. A menina se vira para Ethan e deseja o mesmo para ele, pedindo-lhe para tentar se colocar no lugar de Axel. Ela então sai, dizendo a Axel que eles voltarão primeiro. Enquanto caminham, Mokrin espera que ela não tenha ferido os sentimentos de Ethan. De repente, Ethan para e diz que agora é a hora de dizer a ele se ela quer recuar deste casamento. Ela só precisa dizer uma palavra e ele vai embora. Ela pergunta se ele nunca mais voltará quando sair. Ele diz que não vai se ela não quiser, ou ele pode voltar sem dizer a ela para ter um vislumbre dela. Suas palavras fazem Mokrin sorrir. Ela pega na mão dele e confessa que não quer que ele vá embora. Ethan pergunta se ela tem certeza de que não vai se arrepender de ter se casado com ele. Mokrin diz que ainda não sabe, mas ele vai ter a certeza de que ela vai amá-lo o máximo que puder. Ele a abraça, dizendo que não é preciso falar isso. O dia para Mokrin partir finalmente chega. Ela se despede dos amigos, e então se aproxima do pai, mas não encontra Axel ao seu lado. Ela esperava vê-lo antes de partir. Ivan deseja saúde e felicidade, garantindo que Axel mudará de ideia. Isso faz com que a garota fique com os olhos cheios de lágrimas, e ela afirma que estará de volta. Afinal de contas, ela é a filha do maravilhoso cacique da tribo Sho. O cenário muda para 4 dias depois. Eles ainda estavam no mar e foi uma jornada cheia de novas experiências estranhas, mas ela estava se divertindo e se perguntando que tipo de mundo a esperava além do horizonte. No dia seguinte, eles finalmente chegam à aldeia de Ethan. Quando Mokrin vê as tribos de Calcanhares em casa, ela fica espantada. Assim que sai do barco, Frey a cumprimenta alegremente, dirigindo-se a ela como sua nora. Ela levanta Mokrin e a abraça com carinho. Ethan então apresenta sua família a Mokrin. Ele apresenta seu pai e 3 irmãs, Holly, Azuri e Aviva. Todos olham para o Mokrin com espanto. Seu pai parecia gentil com ela, e suas irmãs pareciam um doce. Aviva lhe entrega um rato de presente, fazendo-a gritar de medo. Outros membros da tribo se reuniram para ver a nova noiva e perguntaram a Ethan se ela era a única. Por outro lado, Mokrin fica traumatizada ao ver os membros da tribo olhando para ela, fazendo com que ela se sinta desconfortável. De repente, alguém bate na cabeça de Ethan e diz para ele não baixar a guarda, apesar de conseguir
conseguir uma menina. Ele era seu amigo de infância, Dane. Eles então brincam e começam a lutar, mas Mokrin pensa o contrário. Ela tenta impedi-los, mas quando encontra a testa de Ita escorrendo líquido vermelho, ela estremece de medo e se pergunta se estará bem nesta aldeia. A cena muda para o dia do casamento. Mokrin está vestido de noiva. Ela vê Ita e aproveita o momento. Ela realmente vai ser a esposa dele. Depois disso, eles logo se casam e selam o casamento com um beijo. Naquela noite, Mokrin esperou alegremente sua primeira noite juntos. Como Ita havia dito a ela que os recém-casados da tribo Yui comemoram sua primeira noite juntos de uma maneira semelhante, ela se pergunta animadamente que tipo de iguarias únicas eles têm reservado. Ita engole o álcool e promete fazer o seu melhor esta noite. Isso confunde Mokrin quando Ethan faz avanços íntimos nela. Ela se afasta dele. Isso confunde, e ele pergunta qual é o assunto. Ela olha para ele e pergunta qual é o problema com ele. Confuso. Ethan lembra que ela queria que cada noite fosse uma noite de núpcias, por um mês seguido. Mokrin concorda, mas o que ela quer dizer é a comida. Uma percepção repentina surge quando eles percebem o mal-entendido entre eles. Ethan pede desculpas, dizendo que não sabia que a tribo Sho tinha tal tradição. Ela confessa que só está assustada porque é sua primeira vez. Surpreendendo Ethan, ele pede desculpas pelo mal-entendido e garante que eles podem tirar um tempo para se conhecerem. Ela agradece, chamando-o de meu querido. Isso faz com que Ethan core profundamente. Na manhã seguinte, ela encontra Ethan desaparecido. Ele havia deixado um bilhete para ela dizendo que a esperaria na clareira. Como a armadura tribal era muito pesada, ela decidiu vestir suas roupas. Ela então sai, perguntando qual o caminho seguir. De repente, 3 homens se erguem acima dela, perguntando se ela é a noiva de Ethan. Um deles a joga por cima do ombro e promete lhe dar uma introdução, que ela nunca vai esquecer. Mokrin estremecer de medo. Eles a jogam na frente de outros homens que fofocam sobre ela. Ela se pergunta se Ethan sabe que há um grupo de traficantes no continente que sequestram mulheres e as vendem para outros homens. Um homem solta a gravata do cabelo. Ela tinha pensado que todos os membros dessa tribo eram como Ethan, mas ela pensou em como ela estava errada. Enquanto isso, Ethan ouve Mokrin gritar e corre na sua direção. Ele encontra uma multidão de homens cercando Mokrin. Ele os lembra de sua advertência sobre o quão delicados e tímidos são os povos da tribo Sho. O que realmente aconteceu foi que a pessoa que pegou sua gravata de cabelo estava apenas admirando o artesanato da tribo Sho e seus comentários anteriores sobre ela significaram algo completamente diferente. Eles estavam fazendo perguntas sobre ela por curiosidade. Ethan leva Mokrin de volta. Ele sente o cheiro do cabelo dela, o que o deixa nervoso. Ele a abraça por trás e diz que eles devem ir encontrar um canto escondido, a salvo de olhares indiscretos. Mas quando eles correm de volta para casa, encontram alguém implorando por ajuda. Ethan pede a Mokrin para entrar enquanto ele fala, mas a mulher diz que quer falar com Mokrin. Ethan foi convidado a sair, pois estava distraindo-os. Ele percebe as roupas tribais que deixou para Mokrin e se pergunta por que ela não usava. Enquanto isso, a mulher conta a Mokrin sobre como o homem que ela ama vive na tribo Han, que é bem parecida com a tribo Sho. Sua expressão fica estranha e ela expressa que ele evita seu olhar, e se encolhe toda vez que ela tenta conversar com ele. Ela então pergunta a Mokrin maneiras de conquistar seu afeto. A menina pergunta para que tipo de coisas ela tem feito. A mulher revela que tem entregado 5 sacos de arroz toda vez que o visita, surpreendendo Mokrin. Ela ainda revela que o ajudou a caçar, dividir lenha e remover uma rocha gigante. Ela então pondera, se perguntando se ainda não é suficiente. Mokrin pede que ela pare e não o force a se casar com ela. Ela então lhe entrega algumas flores, dizendo que precisa tentar uma abordagem diferente. Alguns dias depois, a mulher diz a Mokrin que eles vão se casar. Ela diz que Mokrin estava certa. O homem lhe disse que havia aberto os olhos para um novo lado dela, depois de lhe dar flores. Eles então saem agradecendo a Mokrin, e ela promete dizer a todos que ela é a escolha perfeita para pedir conselhos. A cena muda para um Ethan frustrado, pois ele é incapaz de ficar sozinho com Mokrin, devido às pessoas constantemente a procurarem para pedir conselhos. Ele então se pergunta se ela está usando isso como pretexto para evitar dormir com ele. No dia seguinte, ela conhece um homem da tribo talhada. Ele lhe entrega um presente em troca de seus conselhos. Mais pessoas se reúnem para dar presentes a ela também, fazendo-a sorrir. Agora ela está finalmente começando a ver que tipo de pessoas os calcanhares realmente são. Ela decide contar a eles sobre isso na próxima vez que escrever para casa e espera que eles recebam essa nova verdade sem qualquer preconceito. Mas quando Axel lê sua carta, ele fica furioso.
Axel escreve para se desculpar com Mokrin, por não se despedir dela, mas está feliz que eles possam escrever um para o outro, apesar de estarem tão distantes. Ele explica que o pai ficou ferido recentemente, mas os ferimentos não são graves. Ele pede que ela não se preocupe com eles e diz que está agindo como um chefe interino até que seu pai se recupere. Só então a porta se abre e um mensageiro anuncia que ele é necessário na praia. Mokrin finalmente recebe a carta de Axel, mas ela lê que Axel disse a ela para não se forçar a contar mentiras sobre a tribo. Ela suspira e se pergunta se há alguma maneira de mostrá-lo. Enquanto isso, o amigo de Ethan da tribo Myong o informa como as criaturas marinhas ao redor de Dunwall têm sido inquietas ultimamente. Seu amigo sugere resolver o problema, mas Ethan pede que ele deixe isso para ele. Ele então volta para casa com um javali para surpreender Mokrin. No entanto, ela petrifica ao ver o animal sem vida e desmaia. Mais tarde, Ethan pede desculpas, mas ela pede que ele não se desculpe porque é ela quem precisa parar de reagir assim a cada coisinha. Ela então revela uma carta de sua família dizendo que não sabe o que escrever de volta. Ethan pede para dar uma olhada, mas Mokrin esconde a carta atrás dela, dizendo que não é nada de especial. Ela desvia os olhos, sabendo que não pode deixar Ethan vê-lo, pois convencer Axel é apenas responsabilidade dela. Ethan perguntou se seu irmão a havia deixado chateada novamente, surpreendendo Mokrin. Ela nega e pede para ele não se preocupar com os problemas familiares dela. Percebendo que ela falou, ela esclarece que não quis dizer assim e diz que ele é seu marido. Ethan sorri e pede que ela não esclareça, mas Mokrin entra em pânico, percebendo que está tendo a ideia errada. Ethan muda de assunto e eles vão embora para jantar. Alguns dias depois, Mokrin percebe que a carta desapareceu. Ela corre em direção a Freya e pergunta se ela viu Ethan, mas ela diz que não o viu o dia todo, e que ele geralmente está nas montanhas por volta desta época. Mokrin pergunta se as crianças da aldeia estão aprendendo a ler e escrever. Freya concorda, dizendo que foi Ethan quem primeiro propôs a educação infantil para seus filhos e que eles começaram há apenas alguns anos. Todas as crianças se reúnem ao redor de Mokrin para vê-la, mas ela percebe uma das irmãzinhas de Ethan fazendo beicinho enquanto ela se senta sozinha. Mokrin então vai para as montanhas para encontrar Ethan, mas encontra o lugar vazio. Ela suspira, imaginando quem poderia ter levado a carta e esperando que não tenha sido Ethan quem a levou. Ela balança a cabeça, dizendo a si mesma que ele nunca faria tal coisa. De repente, ela ouve uma voz e corre nessa direção. Ela vê Ethan e o abraça feliz, mas para sua surpresa, não era Ethan. Ela pede desculpas por confundi-lo com o marido, mas o homem a puxa em direção a ele e sorri, dizendo que o destino os trouxe até aqui hoje. Ele confessa que se tornou escravo do amor dela a partir de agora, e deseja estar junto. Mokrin congela em choque e o lembra que ela é casada, mas o homem continua fazendo avanços inapropriados. Ele finalmente para quando Ethan coloca uma espada em seu pescoço, ameaçando de desentregá-la. O homem sorri e cumprimenta alegremente Ethan. Ethan reconhece o homem como Léo. Léo diz que não consegue acreditar que é casado, pois quem poderia imaginar que Ethan conseguiria uma esposa? Ethan fica furioso e eles começam a brigar. O tenente de Léo cumprimenta Mokrin e explica que ambos aprenderam com o mesmo mestre quando crianças. Eles sempre brigam como cães e gatos sempre que se encontram. Léo desenha sua palavra, desafiando Ethan para um duelo pela Mokrin. Isso irrita Ethan mais do que nunca, e ele concorda, mas Mokrin pede que parem. Apesar do apelo, eles continuam lutando. Ela franze a testa, e uma ideia lhe bate a cabeça. Ela joga um pau entre eles, pedindo que parem. Isso chama a atenção de ambos, e finalmente param. Léo se apresenta como o cacique da tribo Aya. Ele afirma com confiança que seu povo acredita em governar através da herança. Ele pede que ela se case com ele e toda a sua riqueza e prosperidade serão dela. Mokrin ri, sem jeito, mas Léo pega em sua mão e promete recebê-la, se ela se cansar de Ethan. Suas palavras irritam Ethan e ele pede a Léo para recuar. Léo logo deixa Mokrin, e o chama de amigo. Alegre e divertido ele decide convidá-lo um dia para um chá. Mokrin tenta tocá-lo, mas Ethan se recusa, pedindo que ela não baixe a guarda ou encoste nele. Suas palavras fazem Mokrin ficar triste. Ela nunca tinha visto ele olhar para ela assim antes. Ele pede desculpas, dizendo que se irrita facilmente quando se trata daquele idiota. Ele então pergunta o que ela está fazendo aqui, lembrando Mokrin do porquê ela veio aqui. Ela informa que perdeu sua carta e se pergunta se ele sabe alguma coisa sobre isso. Ela então mostra a ele um crânio, dizendo que o encontrou no peito. Ele pergunta se ela
realmente deve ter encontrado aquela carta. Surpreendente Mokrin. Ela pergunta se foi ele. Então ele pergunta se ele é suspeito agora. Mokrin sabe que ela suspeita dele, e ela se vira silencioso. Ele pergunta se ela quer ir para casa com a família, confundindo-a. Ele diz que ela deve sentir falta de sua verdadeira família, já que ele nunca poderia viver à altura deles. Ele pergunta se não é por isso que ela está procurando tanto a carta. Ele aponta que ela está aqui há 2 meses, mas ainda está relutante em vestir as roupas de sua tribo. Ele também tem se esforçado para consumar o casamento, mas ela consegue escapar, dizendo que não confia nele. Suas palavras magoam Mokrin, e ela pergunta como ele poderia dizer tal coisa. Se ao menos ele soubesse que tipo de batalha interior Mokrin tinha que travar, deixar a única casa que ela conhecia e escolher uma nova vida com ele. Ela se afasta, pedindo que ele pense no que ele quer. A cena muda para Ita entregando-lhe o crânio e dizendo que ele tem uma ideia de onde a carta está. Enquanto ela o segue, ela pensa em seus dias de casada. Ela pensou que seus problemas matrimoniais seriam naturalmente resolvidos com o tempo, sem ter que sentar e abordá-los, mas em vez de desaparecer, eles cresceram e criaram uma barreira entre eles, que eles não podem superar. Era esperado por Mokrin, já que ela sabe que eles não podem saber o que realmente estão pensando sem falar de coração para coração. Ethan logo a leva em direção a uma casa onde eles avistam Alia, uma das irmãs mais novas de Ethan, com a carta em suas mãos. Isso choca Mokrin, e ela se pergunta por que ela tem a carta. Alia corre e Mokrin corre atrás dela, pedindo que ela pare. Ethan tenta parar os dois, dizendo que é perigoso subir a montanha neste clima, mas elas continuam correndo e por isso ele corre atrás delas. Alia continua correndo enquanto pede desculpas. Mokrin vê um penhasco perto de onde Alia está correndo e pede para ela parar, mas já era tarde demais e Alia começou a cair. No entanto, Mokrin pula atrás dela e a pega. Alia acidentalmente solta a carta, mas Ita a pega, sem saber do penhasco. Ele escorrega, mas Mokrin o pega pela mão e tenta puxá-lo para cima, mas sem sucesso. Ela pede a Alia que corra para a aldeia e pegue os anciãos. Ela então continua tentando levantar Ita. Ela pede que ele use a outra mão, e ele se recusa, dizendo que então terá que deixar a carta ir. Mokrin decidiu aguentar até que a ajuda chegasse. Ethan confessa que queria que a carta fosse embora, já que ela parecia valorizá-lo o suficiente para guardá-la até mesmo dele, o que o deixou com ciúmes. Mokrin pede para parar de fazer parecer que estas são as suas últimas palavras. As mãos de Ethan começaram a escapar e ele prometeu tentar se expressar com cuidado, pedindo que ela não o deixasse. Lágrimas enchem os olhos de Mokrin, e ela pergunta por que o deixaria. Ela diz para ele não soltar a mão. Ela diz que não precisa dessa carta e pede que ele a deixe cair e suba novamente. Isso faz Ethan sorrir, mas sua mão escapa, e ele cai. A garota grita, chamando por ele. Ethan se aproxima dela pelo lado, surpreendendo-a. Ele explica que, com as 2 mãos livres, voltar a subir era uma brisa. Mokrin imediatamente o abraça e confessa que a carta não era o que ele pensava que era. Era de seu irmão, e ela guardou o dele porque achava que ainda havia alguma rixa ruim entre eles. Ela revela que esta aldeia é sua casa agora e que nunca pensou em deixá-lo. Logo eles se sentaram debaixo da árvore discutindo seus sentimentos. Mokrin deixa claro para Ethan que esta é sua casa agora. Ambos prometem ser honestos sobre seus sentimentos a partir de agora e se abraçam. Eles logo voltam para casa. Mokrin espera que Alia não esteja muito abalada, mas Ethan garante que ela está bem. Acontece que Alia só levou a carta para se antecipar aos colegas na leitura e na escrita, e como ainda não sabe ler, seu conteúdo permanece em segredo. Eles se abraçam, esperando que Alia aprenda sua lição. A protagonista então confessa que a roupa que ele preparou para ela foi bastante pesada, mas ela diz que ele estava certo sobre uma coisa, que ela tem evitado consumar o casamento deles. Isso choca Ethan, e ele pergunta por quê. Mokrin confessa que não se importa com os abraços e beijos, mas qualquer coisa além disso a faz se sentir estranha. Ethan sorri e pergunta se ele pode beijá-la agora. Ela acena timidamente. Eles então se abraçaram e tudo que Mokrin podia ver e sentir era ele. Na manhã seguinte, Mokrin acorda e encontra Ethan dormindo. Ela se lembra do que aconteceu na noite passada. Já se passaram 3 dias, e Mokrin entregou uma carta a Axel. Ela vai em direção às meninas da tribo, que discutem a fase de lua de mel dos recém-casados. Mas Mokrin, hesitante, admite que Ethan não parece feliz o dia todo. Todas beberam para discutir o assunto. Ethan as encontram bêbadas. Até Mokrin estava bêbada. Ela abraça Ethan, deixando-o nervoso. Ela começa a tirar seu roupão, dizendo que está muito quente, mas Ethan pede que ela não tire até que eles cheguem em casa.
fazendo-a ficar brava. Ela tenta socá-lo, dizendo que ele é maldoso. Ethan evita seu ataque, fazendo-a cair de bruços. Ele a leva para casa e cuida de suas feridas, pedindo desculpas. Ela então pergunta com raiva por que ele não parece satisfeito com aquela noite, fazendo Ethan suspirar. Mas a garota ainda estava com raiva e mordeu Ethan em seu peito, fazendo-o desmaiar. De repente ela fica sóbria e o leva ao médico da aldeia. O médico diz que ele perdeu muito líquido vermelho e pergunta se ele tem tomado o remédio. Ethan nega e sai correndo. O médico o lembra de sua doença incurável, mas Ethan termina a conversa às pressas. No entanto, Mocrin ouviu isso e percebeu que esse é o motivo de Ethan sempre estar com o nariz machucado. Depois que o médico sai, ela pergunta por que ele não lhe contou. Ethan percebe que ela entendeu mal, mas não sabe como contar. Ele tenta dizer que se sente animado como um recém-casado, e sua saúde ficará boa depois de encontrar seu mestre. Mocrin concorda, pedindo para levá-la com ele. Eles logo se preparam para a longa jornada de 6 dias. Os pais de Ethan se despedem deles, assim como os outros aldeões. A garota estava um pouco ansiosa, já que era sua primeira viagem sem planos para uma estadia no meio da viagem. Ao pôr do sol, suas costas doíam por viajar a cavalo. Ethan diz que eles vão montar acampamento para essa noite. Mocrin olha para a bela vista e espera que seu povo veja o mundo lá fora também. Ethan diz a ela como o lugar onde seu mestre vive também tem uma vista incrível. Está coberto de neve perpétua, e ela vai adorar lá. Isso deixa Mocrin animada, pois ela nunca viu neve antes. Empolgada, ela se solta, fazendo escorregar, mas Ethan a agarra e a segura. Agora Mocrin estava muito animada para essa jornada. Ela promete se lembrar de tudo sobre essa viagem para que possa descrevê-la da forma mais vívida possível para sua tribo. Mais tarde, chegaram à Terra Nevada. Mocrin se arrepia com o frio, mas Ethan garante que eles estão quase lá. Ethan se vira para ver Mocrin, mas a encontra coberta de neve. Ele pede que ela ande com ele para que fique mais quente. De repente, uma avalanche corre em sua direção. Ethan pega um galho e pede a Mocrin para pegar sua mão. No entanto, ela não consegue fazer isso e é arrastada pela avalanche. Sua visão começa a embaçar quando ela se pergunta se não vai resistir. Mais tarde, um homem encontra um Mocrin fraca. Ethan logo recupera a consciência e olha ao redor para Mocrin, mas não a vê. Enquanto ele vaga em busca dela, ele encontra seu chapéu e cachecol. Ele também encontra sinos, fazendo perceber onde ela deve estar. Enquanto isso, Mocrin acorda e se encontra em uma casa quente. Ela percebe que está nua com um estranho em cima e pergunta quem ele é. O homem a encarou, deixando-a desconfortável. O homem a fareja, fazendo Mocrin fechar os olhos com medo. Algo no homem não parecia muito humano para ela. Só então Ethan entra e, quando os vê, fica furioso. Ele corre para Mocrin e pede para o homem se identificar, mas o homem fica quieto. Daí Ethan saca sua espada, mas só então o mestre de Ethan lança água nos dois, chamando-o de imprudente e impaciente. Mais tarde, todos se sentam para conversar enquanto o homem esfrega o chão. Acontece que o homem estava apenas dando a Mocrin roupa. O mestre explica que o homem não fala porque é uma criança selvagem que cresceu com os animais nas montanhas. Seu mestre pergunta a Ethan por que ele precisa de mais remédios. Ele então se vira para Mocrin e pergunta se sua adorável esposa é o motivo. Antes que Mocrin pudesse saber a verdade, Ethan levou o mestre embora, mudando apressadamente o tópico. Isso faz Mocrin se perguntar se Ethan está doente por causa dela. A cena muda para Ethan sugerindo que ela fique aqui, enquanto o mestre prepara seu remédio. Ele explica à protagonista que foi lá que ele treinou por 4 anos para se tornar um homem forte para ela, mesmo que isso não seja bom para nada. Léo tentou se livrar dele. Ele sempre sobreviveu. Mocrin se pergunta se sua doença e brigas com amigos são tudo por causa dela. Ela é desligada de seus pensamentos quando aparece um homem trabalhando. Ela percebe como ele é ainda maior que Ethan e deseja ser forte como ele. Ethan percebe seu olhar para o homem. Ele a vira e sugere ir a outro lugar para fazer bonecos de neve. O mestre passa e pede para ele pegar lenha, se ele tem tempo. Ethan abraça Mocrin e protesta que sua esposa é muito frágil e delirante para o trabalho manual. Mas o mestre diz que está falando dele e de seu aprendiz. E então Ethan se despede de Mocrin e vai embora
embora, deixando-a a pensar demais. Ela decidiu encontrar algumas tarefas para fazer para evitar pensar demais. Ela então começa a arrumar seu quarto, mas ainda não consegue se sentir melhor. O mestre oferece uma bebida e pergunta se eles não deveriam fazer uma caminhada durante o dia. Como Ethan pediu para ela ficar lá dentro, ela hesita. O mestre garante que Ethan vai entender, então ela concorda. Enquanto eles andam, o mestre pergunta a Mocrin quem ela acha que vai ganhar em uma luta, ele ou Ethan. As perguntas o confundem e ela comenta que nenhum aprendiz é mais forte do que seu mestre. Isso choca. Logo chegam a uma parede de gelo. O mestre comenta que ele não consegue imaginar o que ela está passando tentando se encaixar em uma tribo estrangeira, e como ela deve se sentir como um fracasso para se tornar uma figura contribuinte para a nova tribo. Ele explica que o que derruba essa parede de gelo no final não é a força bruta, mas a luz solar suave. Mocrin percebe que ele está certo, mesmo que ela não possa ser um granizo. Ela tem suas próprias forças. Ela sabia a verdade, mas suas inseguranças a impediam de vê-la, e seus humores se iluminavam. Logo é noite, e Ita ainda não voltou. Ela se pergunta o que os mantém aqui fora tão tarde e decide ir encontrá-lo. Enquanto isso, Ethan tentava ao máximo voltar, já que Mocrin o esperava, mas o homem com ele pensa o contrário. De repente, o corpo de Ethan começa a se sentir pesado e ele cospe líquido vermelho. Sua visão embaça, mas ele se força a voltar para ela. Quando tudo fica escuro, ele encontra Mocrin correndo em sua direção. Acontece que ele havia ingerido muitos remédios e experimentado isso como um efeito colateral. O mestre revela que agora não terá hemorragias nasais, já que desenvolveu imunidade contra veneno. Isso faz com que Ethan fique muito feliz, mas quando o mestre pergunta o que causou a ansiedade de Mocrin, ele dá um sermão em Ethan, por não deixá-la socializar e prendê-la. Ethan revela que não consegue imaginar uma vida sem Mocrin. Enquanto isso, Mocrin espionava a conversa deles da porta. O mestre sai, deixando a sala para eles conversarem. Ethan então explica por que estava tendo hemorragias nasais. Ele então abraça Mocrin, confessando que está arrependido de superproteger ela. Mocrin beija-o, dizendo que está tudo bem. Ela o empurra para baixo, dizendo que ela não é tão delicada quanto ele pensa que ela é. Ela então pergunta se ela deveria mostrar o quão dura ela realmente é, fazendo Ethan corar. A cena muda. Para Ethan e Mocrin indo embora, o mestre sussurra algo no ouvido de Mocrin e se despede deles. Quando eles saem, Ethan pergunta o que o mestre lhe disse. Ela segue em frente, dizendo que é um segredo, enquanto Ethan a segue. Ela se lembra de como o mestre lhe disse que Ethan pode parecer super protetor, mas ele nem sempre foi assim. Ele mudou drasticamente depois de conhecê-la. Estar com a pessoa que se ama verdadeiramente permitiu-lhe abandonar seus fardos e levar uma vida mais feliz. Eles logo voltam para a aldeia e descobrem que a competição entre tribos está prestes a acontecer. Mocrin sugere a realização do torneio na Vila Show e todos concordam. Logo os preparativos foram feitos e todos se dirigiram para a aldeia escolhida. Ivan fica apavorado e se pergunta o que está acontecendo. Mocrin corre em direção a eles alegremente e explica tudo para eles. Enquanto isso, Ethan fica confuso sobre por que aqueles peixes comedores de gente não atacaram desta vez e decide ficar de olho. Naquela noite, Ethan traz comida para Mocrin, mas encontra Axel dizendo que este não era o casamento que Mocrin queria e que ela não estava apaixonada por ele quando se tornou sua noiva. Ethan fica chocado e se afasta quando ouve Mocrin concordar. Logo fogos de artifício acontecem e Mocrin vai para fora. Ela encontra a comida e percebe que Ethan deve ter escutado a conversa. Ela decidiu encontrá-lo e esclarecer o mal-entendido, apesar dos protestos de Axel, apesar de concordar em se sacrificar casando-se com ele. No final, ela se casou com ele porque o amava. Ao sair, Axel fica furioso. Enquanto isso, Ethan está cheio de culpa por forçar Mocrin a se entregar ao homem que ela temia. Ele decide consertar o que fez. Ao encontrar Axel, ele o desafia. Mocrin os observa e implora para fazê-los parar, mas ninguém se atreve a intervir. Ao ver seu irmão levantar sua espada em Ethan, ela grita, mas em seguida, uma terrível criatura marinha mergulha para fora do mar. Quando a criatura começa a atacar Mocrin, Ethan a salva. Ele pede que ela guie os aldeões até um navio do outro lado da ilha. Enquanto eles fazem o que é melhor, Freya levanta sua lança e anuncia polvo assado para o café da manhã. Enquanto Axel e Mocrin reúnem os aldeões, Ethan luta com o polvo. Seu amigo explica que o monstro foi visto há 200 anos. Quando fez com que Dunwall ficasse isolado do resto do mundo, ele corre em
em direção ao polvo e coloca sua espada em seu ponto mais fraco com a ajuda de Léo. Enquanto Axel pede a Mokrin para se apressar, pois eles têm que sair, ela olha para longe, sabendo que algo não está certo. Ela explica a Axel que não pode deixar os calcanhares sozinhos, já que eles colocaram suas vidas em risco para vir a esta ilha. Ela pega uma lança e corre em direção a Ethan, dizendo que ela é um calcanhar também. Enquanto isso, Ethan percebe que esfaquear o polvo não funciona. Mokrin chega para ver Ethan em apuros. Ela pensa em uma possível solução. Ethan também não quer se soltar, querendo que Mokrin se sinta livre desse casamento forçado e proteja sua querida ilha. Ele cortou seus pensamentos ao ver Mokrin com o objetivo de jogar a lança no monstro. Ela se lembra do que Ethan pensou dela e joga a lança em sua direção. Ethan pega e esfaqueia mais uma vez, pensando que o monstro finalmente tinha sido derrotado. Ethan é pego de surpresa quando o polvo pulveriza veneno, fazendo com que ele entre em colapso. Ela tenta correr para ele, mas as pessoas a impedem de ir em direção à fumaça do veneno. Seus olhos se arregalam ao ver líquido vermelho saindo da boca de Ethan, e ela afunda no chão. Ela confessa a Ethan que ele lhe ensinou muitas coisas. A beleza do sol põe, o toque frio da neve. Como rir, como lamentar e como compartilhar seus pensamentos com pessoas diferentes. Ela promete não trocar suas lembranças felizes pelo mundo, confessando que o ama. Logo Ethan se senta e pergunta se ele realmente merece o amor dela depois de forçá-la. Ela balança a cabeça, dizendo que escolheu ficar com ele. Axel e Ivan ficam em choque ao perceberem o amor de Mokrin por Ethan. Outros membros da tribo também forneceram evidências para Ivan, de como o calcanhar os salvou e não invadiu sua ilha. Freya ouve isso e diz que eles nunca tiveram a intenção de invadir sua ilha. Tudo o que eles queriam era expulsar os monstros que bloqueavam a rota, para que eles pudessem sair de seu isolamento e negociar com outras tribos. Uma percepção repentina desperta Ivan e ele fica chocado. Parece que ambas as tribos precisam ter uma conversa muito esperada. No dia seguinte, Freya e Ivan deixam suas diferenças de lado e prometem construir um vínculo duradouro. A cena muda para Axel sorrindo enquanto observa as mudanças entre as tribos. Sua esposa se aproxima dele com seu bebê. Ele espera que seus filhos se encontrem em um mundo novo e melhor. Por outro lado, Mokrin amarrou Ethan como punição por ceder a um dia honroso. Ethan promete não voltar a fazê-lo. E ele sabia que iria, já que isso era muito cruel. Mokrin confessa que está esperando há tanto tempo para confessar adequadamente seu amor, mas ele a faz dizer logo. Ela então solta as cordas dele e eles se abraçam, confessando seu amor. Um ano depois, Ivan e Axel vão a outra ilha, para reencontrar Mokrin. Ivan agora está se acostumando com o temperamento ardente da tribo, pois agora percebeu o quão grandes eles são. Enquanto Mokrin os leva para sua casa, ela diz que tem uma surpresa para eles. Mokrin então os leva a se encontrarem. Freya diz que está surpresa ao saber que Axel marcou esse encontro. Axel concorda, dizendo que queria conselhos sobre o próximo torneio entre as tribos. Enquanto Mokrin observa seu irmão e Freya interagindo felizes, ela sorri, e então sai para encontrar Ethan, que a levanta em seus braços. Felizmente, ela confessa o quanto está feliz por isso. A família está visitando eles regularmente. Ethan sorri, dizendo que está feliz por ela. Ela então sussurrou uma surpresa para ele, deixando nervoso. Ele agradeceu por ela estar lá na ilha quando eles se conheceram, e ela sorri, dizendo que essa era a fala dela. Em seguida, ela se desgrata pelo invasor. Eles riem, decidindo curtir o momento, e também os momentos que virão.